Olá, estudantes! Sou a professora Luciana Carneiro, do curso Design de Interiores da Escola Técnica AETEPAC. Hoje estamos dando andamento à nossa disciplina, vamos para a nossa segunda videoaula e a gente hoje vai estar falando de um assunto que é bem legal, que a gente vai falar realmente a questão do que é uma planta de layout, né? Então isso está fazendo parte da nossa segunda unidade, que são aí as etapas para a elaboração de um projeto de ambientação. A gente viu no e-book que esse projeto de ambientação ela tem várias fases, vários tipos de desenhos que vão ser necessários e processos para que a gente possa estar criando aí um bom projeto de ambientação. Então, a planta de layout é o que a gente realmente vai estar aí definindo e desenvolvendo aí um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, vamos lá. Todo projeto de ambientação, será que de fato precisa dessa planta de layout? E aí eu posso dizer a você que sim. Todo projeto de ambientação tem que ter todo esse espaço interior muito bem organizado, planejado e pensado. Imagina a gente estar com um espaço, né, aí à nossa disposição para a gente poder estar desenhando e colocando todos os móveis, cortinas, objetos decorativos, a questão de equipamentos de multimídia, de som. Imagina a gente colocar isso de forma aleatória, não vai dar muito certo. Até porque a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa estar pensando nos recursos, a gente precisa pensar em que tipo de material e de móvel a gente vai estar inserindo nesse local. Então, essa planta de layout, ela justamente vai servir para a gente organizar esse espaço de uma forma muito mais eficiente e, principalmente, funcional e esteticamente agradável. Então, essa planta, ela é justamente uma planta baixa, tá? É como se a gente estivesse fazendo aquele corte a 1,50, né? Aí, né, de uma visão de cima, né, para baixo, daquela construção como um todo. E aí, a planta de layout, ela vem justamente inserindo móveis, né, equipamentos, para que a gente realmente possa estar compondo a questão dessa ambientação. Então, deve ser feita com certeza em cima de escala, ter toda a parte da cotagem, porque a gente precisa dimensionar muito bem todos os espaços de circulação desse mobiliário, né? A gente precisa também, assim como a questão do projeto de arquitetura, o projeto de ambientação e a planta de layout está nas normas da ABNT, né? Que a gente realmente tem que estar seguindo à risca. Então, aí eu trouxe, né, uma questão de um desenho, onde a gente está vendo essa planta de layout, onde está toda essa residência ou esse pequeno apartamento, mostrando aí os quartos, a sala, a cozinha e o banheiro, com todos os seus mobiliários, onde a gente tem que ter as dimensões, mostrar as circulações, para que a gente tenha, a partir do momento de olhar para essa planta, a gente já entender como é que vai ser esse espaço no futuro. Então, sempre tem essa preocupação muito aí da gente poder mostrar ao nosso cliente, né, quem vai estar fazendo esse projeto acontecer, todo esse espaço com mais detalhes possível. Não vamos tentar fazer isso de uma forma qualquer. Isso realmente tem que ter toda uma questão de um estudo, né? Vai requerer muito tempo da gente, né, da nossa criação, da nossa criatividade. Então, além da gente pensar nessa questão funcional, a gente também precisa pensar nessa questão da estética, né? Porque aqui a gente vai entender o que o cliente quer, né? A gente vai fazer esse projeto de ambientação de acordo com a necessidade e a função desse nosso cliente, mas a gente também tem que estar deixando aí a nossa marca registrada. Então, a planta vai ter esse objetivo de mostrar aí de uma forma visual, de uma forma gráfica, todo o seu funcionamento, as conexões entre os espaços, entre os móveis, a circulação, né? Para que a gente consiga, de fato, posicionar da melhor forma possível a questão das tomadas, dos interruptores, como é que vai ficar todo esse cabeamento de rede, porque hoje a gente não consegue viver sem essas questões de internet. Então, a gente tem que estar pensando, olha, onde é que vai ficar aí, né, o roteador, onde é que vai ficar aí, né, a minha televisão, o meu computador, como é
que vai ser aí a questão dos pontos de água, de esgoto, porque isso, entenda, vai interferir automaticamente no nosso projeto de ambientação e na nossa planta de layout. Eu tenho que saber onde é que está uma tomada para eu poder estar colocando o móvel. Eu tenho que saber onde é que vai estar lá aquela torneira para eu poder estar fazendo o buraquinho do meu mobiliário. Então, tudo isso, minha gente, tem que trabalhar de forma muito integrada. Entenda, é como se um projeto precisasse do outro, que de fato é o que vai acontecer. Então, essa planta, né, aí esse projeto, essa de layout, né, a gente vê como está no desenho, aí dentro de um quarto, né, e um closet com um banheiro, como é essa circulação entre esses ambientes? Será que tem espaço, né, suficiente para a gente se locomover entre a parede, né, e a cama? Então, tudo tem que estar numa dimensão confortável, tem que ter aí o padrão mínimo de circulação para que a gente, de fato, possa estar fazendo aí, né, uma funcionalidade e uma questão realmente aí de você caminhar livremente entre esses equipamentos e esses mobiliários, né? Então, esse projeto, esse layout, ele precisa de algumas perguntas. Primeiro, para quem vai ser feito esse projeto, tá? Se por acaso eu for fazer esse projeto para um cadeirante, eu tenho que entender que essa circulação tem que ser muito maior, né? Então, será que aqui vai passar uma cadeira de roda? Quais são aí as especificidades que a gente precisa ter dentro desse ambiente? Outra questão é para quê? É para uso residencial, para uso comercial, é para dormir e trabalhar, né? Então, sabendo disso, eu consigo fazer o projeto da melhor forma. Onde será feito, né? Eu também tenho que entender, olha, será que esse projeto vai ser feito à beira-mar ou ele vai ser feito numa área de campo? Por quê? Porque isso vai interferir no tipo de imóvel que a gente vai estar utilizando. Como é que vai ser feito, né? Então, são algumas perguntas que são necessárias para quê? Para que a gente, de fato, entenda a necessidade do cliente, as suas expectativas, os seus requisitos funcionais e estéticos daquele cliente ou usuário, tá? Outra questão é, essa planta de layout, ela pode ser de uma forma um pouco mais, vamos supor, lúdica, um pouco mais humanizada. Quando a gente tem uma planta sem cor e apenas com medidas e o desenho, a gente às vezes sente aí um distanciamento do entendimento do que é esse espaço. Mas a partir do momento que a gente coloca uma questão de uma cor, uma questão de uma textura, a gente vai diferenciar de fato o que é cada tipo de móvel. Então, essa planta humanizada é uma excelente forma da gente apresentar ao nosso cliente como é que vai ficar esse ambiente. Ela se torna muito mais atrativa, né, muito mais intuitiva. Se a gente perceber através desse desenho, a gente tem aí toda uma diferenciação de cores de piso, do revestimento, né, da cortina, aí, da almofada. Então, a gente de fato percebe, olha, aqui é uma cama, né, aqui é um tapete. Então, isso aí é o tipo que a gente fala de planta humanizada. Então, uma das grandes preocupações de a gente fazer esse projeto de layout é a gente entender a circulação que a gente vai estar fazendo e colocando, né, os móveis, né, pensar na forma correta de arrumar esse ambiente, de organizar, pensar nas dimensões do mobiliário em relação ao espaço, né, ver as áreas de permanência se são adequadas aos usos, né, pensar no conforto ambiental, ventilação, iluminação natural ou artificial. Vai ter ar-condicionado? Não vai ter? Tudo isso, minha gente, vai ter que ser pensado. E aí eu trouxe um exemplozinho que também tem lá no nosso e-book, né, das dimensões que a gente precisa ter para a circulação no banheiro, para o quarto, né? Então, nunca a gente pode estar colocando a cama muito próximo desse guarda-roupa, porque a gente vai precisar abrir essa porta do guarda-roupa, a gente vai precisar andar entre esses dois mobiliários. Então, isso, você quando for desenhar, você tem que ter uma grande preocupação. Então, para elaborar esse layout, é muito importante a gente fazer o briefing, que a gente comentou isso no nosso e-book, no nosso podcast. A gente fazer o levantamento físico das dimensões do espaço, entender as necessidades, né, do nosso cliente, saber quanto tempo vai ser esse projeto, quanto esse cliente vai poder gastar. Aqui é um exemplo de um programa, né, de necessidades, com todas as necessidades
de tudo desse ambiente que o cliente vai precisar nos dizer, tá? E aí os benefícios dessa planta de layout é a gente ter mais eficiência no espaço, né? A gente otimizar esse espaço, a gente ter uma visão antecipada do que a gente vai ter no futuro, para que a gente possa comunicar isso de uma forma muito mais clara para o nosso cliente, para quem for trabalhar no espaço, e a gente também planejar muito bem os nossos recursos financeiros, materiais e equipamentos. Essa planta de layout, ela tanto pode ser feita à mão livre, um esboço inicialmente, né? A gente pode fazer isso com instrumentos, mas a gente também pode estar fazendo isso em softwares, né? Que hoje em dia realmente é muito mais utilizado. Softwares de renderização, o AutoCAD, o Revit, né? O SketchUp, e também fazer aí o que a gente chama do painel de inspiração ou semântico, que é o onboard, que é onde a gente vai colocar a planta e os tipos de móveis para aquele tipo de layout que a gente vai estar trabalhando. Então, queria agradecer mais uma vez aí a sua participação, né, dentro da nossa videoaula. Não esqueça de estar trabalhando os nossos exercícios, ler os nossos materiais, o nosso e-book e fazer as atividades do nosso fórum. Te encontro na nossa próxima videoaula e não deixe de seguir as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Até a próxima!